Será que você conhece o Chapolin Colorado? Olha sim! E o Chaves, você conhece? Pois sim. E será mesmo que você conhece outros personagens criados por Chespirito? Pois não. Afinal, como Chespirito recebeu seu nome artístico? Klein. Tudo isso e muito mais vocês conhecerão nesse vídeo após a vinheta. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei. Olá pessoal, vocês estão bem? Prazer pessoal, para quem não me conhece, eu sou o AF Santos e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal, o canal AFS Animações. E nesse vídeo nós iremos contar a história de um dos maiores gênios da comédia mundial, Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido pelo seu apelido marcante, Chespirito. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e já deixem o seu like, beleza pessoal? Ah pessoal, e só mais uma coisa, na descrição desse vídeo tem dois links. Nesses dois links que eu tô deixando aí na descrição desse vídeo, tem duas HQs que eu mesmo escrevi e desenvolvi, que se chamam o Esquadrão Heróico, que contam as aventuras de um grupo de 10 amigos que após serem atingidos por um raio, ganham superpoderes. Então pessoal, se vocês gostam de histórias de super-heróis, eu recomendo muito que vocês comprem minhas duas HQs. O link delas está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vocês já se inscreveram no canal, já ativaram o sininho das notificações e já deixaram seu like? Então bora começar pessoal! Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Roberto Gomes Bolanhos, ou Chespirito para os mais íntimos. Mas o que você provavelmente não sabe é que Roberto Gomes Bolanhos é criador de personagens icônicos, como o nosso querido Chapolin Colorado e o nosso querido Chaves. No entanto, o que você provavelmente não sabe é que Roberto Gomes Bolanhos, além de criar Chaves e Chapolin, criou outros personagens icônicos que talvez vocês não conheçam, como por exemplo, o Dr. Chapatin, o Chompiras, o Pancada Bonaparte e o Chanfle, que são alguns personagens icônicos que vocês conhecerão nesse vídeo. E bom pessoal, agora vamos para o que interessa. Vamos contar um pouco da história e da juventude de Roberto Gomes Bolanhos. Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929 e ele era filho do cartunista e desenhista Francisco Gomes Linhares e da secretária bilíngue Elsa Bolanhos Cátio. O Roberto Gomes Bolanhos teve dois irmãos, Francisco Gomes Bolanhos e Horácio Gomes Bolanhos. Esse último ficou muito conhecido por seu papel de Godines no Chaves. Que voltes para mim, querida, oh, bombinha. Em 1935, quando Roberto tinha 6 anos, o seu pai acabou falecendo vítima de um derrame cerebral. Isso porque seu pai bebia muito, e o seu pai era um homem muito difícil de se lidar. E você sabe o que ele deixou de herança para Chespirito e sua família? Muitas dívidas. Mi papá había sido un bohemio, un auténtico bohemio, así es que se gastó lo que había ganado y lo único que dejó fueron deudas. Por lo tanto, ella tuvo
que tomar las riendas del hogar. Após a morte de seu pai, o Roberto ficou na janela esperando a volta de seu pai, até ele se dar conta de que talvez o seu pai não voltaria mais. Quando ficou sabendo que o pai dele tinha morrido, ele disse que ficou numa janela porque não acreditava que o pai não voltaria mais. Ele não voltou, mas eu queria que voltasse. Na infância, Roberto gostava muito de futebol. Ele tentou inclusive carreira no futebol. No entanto, ele não seguiu carreira no futebol. Isso porque ele era muito baixinho. Ele era um ótimo jogador. Acho que podia ter sido profissional se tivesse tamanho para isso. Mas ele não era muito privilegiado em sua altura e porte físico. E depois disso ele seguiu carreira no boxe. Ele inclusive chegou a ser campeão amador e ganhou a luva de ouro, mas tudo isso em segredo de sua mãe. A habilidade com os punhos o atraiu para o boxe, esporte que treinou durante anos escondido de sua mãe. Eu fiquei em segundo lugar no primeiro ano e fui campeão no segundo. E eu entrei para o Luvas de Ouro, o campeonato mais importante do boxe amador. Depois disso, ele se alistou no exército. Soldados Espírito! E depois disso, por influência de seu tio, que era engenheiro elétrico, ele chegou a se formar em engenharia elétrica. Isso porque ele queria consertar brinquedos. Ele tinha um tio que queria muito que ele fosse engenheiro e tinha um torno em casa que usava para fazer brinquedo. Então meu pai quis ser engenheiro para fazer brinquedo. Eu disse que ia ajudar, mas eu só passei alicate, porcas. É o que ela precisava. E depois disso, aos seus 22 anos, ele abriu um jornal e viu que uma agência de publicidade, a Darcy, estava abrindo 2 vagas. Uma para aprendiz de produção e outra para aprendiz de redação. Chegando nessa agência, ele viu que tinha uma fila enorme, que era a vaga para aprendiz de produção. E quando ele viu que tinha uma fila enorme, ele avistou uma fila menor, que era a vaga para aprendiz de redação. E vocês sabem muito bem o que aconteceu. Ele foi na fila menor e depois disso ele conseguiu a vaga para aprendiz de redação. Certa manhã, um anúncio no jornal chamou sua atenção, de aprendizes para trabalhar no rádio e televisão. Na mesma manhã, lá se foi Roberto à agência de publicidade para se deparar com uma fila imensa, repleta de aspirantes ao posto de produtor. A menor fila era de redator publicitário. E foi esse o emprego que ele conseguiu. E agora vamos falar sobre o início da carreira de Chespirito. O início da carreira de Chespirito nessa agência foi muito complicada. Isso porque ele não sabia mexer direito na máquina de escrever. E o seu chefe mandava ele escrever depressa. Aí o gerente disse: "Você consegue datilografar depressa?" E eu... Bom, na verdade, nos últimos 2 anos não encostei numa máquina. Mas não importava, nos 2 últimos anos, nem nos anos anteriores, nunca tinha encostado numa máquina. E depois de muito olhar os seus colegas de trabalho, ele aprendeu a usar a máquina de escrever. E ele escrevia tudo por lá. Roteiro para programas de TV, roteiro para programas de rádio, jingles e textos para jornais. E ele sempre colocava humor em tudo que ele escrevia. Los patrones y clientes apreciaron de inmediato el trabajo de Roberto. Escribía frases, anuncios espectaculares, folletos y componía jingles para comerciales de distintos productos. E ele era super elogiado por causa disso, até que um produtor contratou Roberto para escrever para uma dupla de comediantes, Viruta e Capolina, que naquela época tinha um programa de rádio que fazia muito sucesso. E com os roteiros de Roberto, o seu programa de rádio fez um sucesso mais ainda. Me falaram: "Pode escrever algo para Viruta e Capolina?" Eu perguntei: "Quem são essas senhoras?" Eu pensei que Viruta e Capolina fossem mulheres. Não, são os atores que trabalham na rádio. E depois disso, eles foram para a TV, com o programa Cômicos e Canciones Adams, que era naquela época patrocinado pelo Chicletes Adams, e os roteiros dos episódios eram escritos por Roberto. Y nuevamente con ustedes los cómicos más cómicos, Viruta e Capolina. E o Roberto Gomes Bolanhos nunca apareceu na tela. Ele sempre gostava de ficar atrás das câmeras. No entanto, devido a um ator faltar nesse programa, Roberto substituía ele. Un día, un actor no se presentó en el estudio de televisión.
y los productores, apremiados por sacar el programa al aire, convencieron a Chespirito de que actuara. Roberto le dio un repaso al texto y antes de salir a escena colocó papelitos como lo hacía en la escuela a la hora de los exámenes para recordar los parlamentos de su personaje. Había papeles chiquitos que le decía yo, hazlos tú, Roberto. Chepi, yo le decía Chepi. Hazlos tú, Chepi. No, pero ¿qué van a decir que yo? No, hazlos. Y empezó con que se caía y que le pegábamos y se caía y aquí lo mismo que hace, lo que ha hecho, ¿no? Al finalizar el programa, sus compañeros le dijeron que lo había hecho muy bien y lo animaron a que siguiera actuando. Y a partir de ese momento, se asignava pequenos papeles nos guiones que escrevia. E ele era muito elogiado por causa de sua atuação, por causa de seu carisma e sua super agilidade. E o Roberto tinha essa agilidade toda porque ele já lutou boxe e já jogou futebol. La práctica de deportes que había obtenido, fútbol, boxeo, tumbling, natación, clavados, atletismo, pues me ayudaban para hacer muchas cosas, para hacer caídas buenas, para brincar, para simular los pleitos de la calle. Me sirvieron mucho porque sabía yo pelearme, sabia yo cómo dar um golpe, recibirlo, como pararlo. Até ele se dá conta de que Viruta e Capulina estavam com ciúmes dele. Quando Capulina começou a se incomodar com a atuação de Chespirito, Roberto aceitou se retirar da frente das câmeras com a condição de que seu crédito como roteirista ao final do programa fosse do tamanho do protagonista. A importância de Gomes Bolanhos para a fórmula do sucesso se fazia cada vez mais necessária. Assim, Roberto Gomes Bolanhos começou a atuar e a primeira aparição de Roberto Gomes Bolanhos no cinema foi no filme Dois Loucos em Escena. No entanto, ele continuou contribuindo para escrever diálogos e roteiros para os programas de TV. E os roteiros de Roberto Gomes Bolanhos fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele foi chamado para escrever os roteiros para o cinema. E o primeiro roteiro para o cinema que ele escreveu foi para o filme Los Legionários. O que sucede? ¿Por qué frenas, idiota? Pues no estás viendo el alto. No sean tontos. Es un espejismo. Muchachito idiota, usted cállese. Sultancito este. Ya, vámonos. Tú también. E o diretor desse filme, Agostinho Pedro Delgado, gostou tanto dos roteiros de Roberto Gomes Bolanhos, mas tanto, que ele começou a dizer que Roberto Gomes Bolanhos era uma espécie de pequeno Shakespeare. E depois disso ele começou a chamar Roberto de Shakespearito. E depois disso as pessoas foram adaptando esse nome, até que chegou em Shakespearito. E o Roberto gostou tanto, mas tanto desse nome, que ele adotou como seu nome artístico. O diretor era Don Agustín P. Delgado, la P nunca supe que era. Y le encantó el guión. Me dijo, es usted un pequeño Shakespeare. Pues era un elogio muy grande. Y entonces empezó a decirme Shakespearito, como diminutivo de Shakespeare. Y la gente repetía lo mismo. ¿Dónde está? Ahí llegó Shakespearito. Compañeros de trabajo y amigos, actores y técnicos, empezaron a llamarlo Shakespearito. Y al mismo tiempo se encargaron de castellanizar el vocablo hasta dejarlo en Chespirito. A Roberto le gustó tanto el seudónimo que lo convirtió en su nombre artístico y con el tiempo llegó a ser más conocido como Chespirito que por su nombre de pila. Além de ator, roteirista para cinema e roteirista para programas de TV, Roberto Gomes Bolanhos também era dramaturgo. Isso significa que ele escrevia para teatros. Ao todo, ele escreveu 6 peças, das quais 3 foram encenadas. Em 1964, ele estrelou sua primeira peça, Silêncio, Action, Camera. La genialidad y talento de Roberto Gómez Bolaños los proyectó también en teatro. En 1964,
estrenó la obra Silencio, Recámara, Acción en el Teatro Sullivan de la Ciudad de México. Que se trata de uma peça teatral protagonizada por Viruta e Capulina, com quem Roberto já havia trabalhado na TV e no cinema. E os roteiros de Roberto Gomes Bolanhos para esse programa de TV estrelado por Viruta e Capulina fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele foi contratado para escrever os roteiros para outro programa de TV da mesma agência, o Estúdio de Pedro Vargas. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10. E esse programa também fez muito sucesso, disputando audiência com Cômicos e Canções Adams, dois programas escritos por Roberto. Eu escrevi os dois programas. E eles disputavam o primeiro lugar da audiência, que era o Cômicos e Canções e o Estúdio de Pedro Vargas. Chespirito permaneceu nesse programa até 1968, até que os programas chegaram ao fim. E 1968 foi o pior ano da vida de Chespirito, e vocês vão entender o porquê. Como eu disse, 1968 foi o pior ano da vida de Chespirito. Isso porque o programa escrito por Chespirito, Cômicos e Cancionezadas, chegou ao fim, e boatos dizia que esse programa chegou ao fim por causa de brigas entre Viruta e Capulina e Chespirito. A tensão chegou ao limite até que Roberto Gomes Bolanhos deixou de escrever definitivamente para Capulina em 1968. Após 15 anos de uma parceria tão produtiva, viriam tempos de incertezas na profissão e na vida para o próspero Roberto. E depois disso, o Estúdio de Pedro Vargas também acabou, então Roberto acabou ficando sem trabalho. No entanto, Roberto era tão bom, mas tão bom, que tudo que ele tocava virava ouro. Em 1969, Chespirito foi contratado pelo produtor Sérgio Pena para poder protagonizar o seu próprio programa, El Cidadano Gomes. ¿Puedes saber con qué derecho se mete en mi casa? Sí, señor, con el derecho de que soy vendedor ambulante y por lo tanto tengo el derecho de meterme a las casas para hacer mi luchita y tratar de venderlas. El Cidadano Gomes conta as aventuras de um homem que tenta ajudar pessoas. No entanto, como ele é atrapalhado, ele mais atrapalha do que ajuda. Es una oportunidad que nunca habían tenido, se los voy a dar a usted al precio mínimo, unos matamos. ¡Ay, qué es eso! ¡Armas mortíferas para matar indefensos animalitos! ¡Óigame, que no le estoy diciendo que pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales! ¡Siendo miserable! E nessa mesma época, Roberto Gomes Bolanhos namorava. Não estou falando da velha carcomida, ou a Dona Florinda, ou Florinda Messa. Estou falando de Graciela. E depois disso, ele se casou com essa mulher. E com Graciela, Roberto Gomes Bolanhos teve 6 filhos. A los 22 años, Roberto conoció a Graciela. Ya eran novios cuando se enteró de que era casi 8 años mayor que ella. Al principio sintió un poco de remordimientos, pero el amor pudo más, y la relación continuó a lo largo de más de 4 años. En 1956, finalmente Roberto se casó con la que fue su primera esposa, y con la que procreó 6 hijos, 5 mujeres y un hombre. Apesar de só ter durado 3 episódios, esse programa El Cidadano Gomes fez muito sucesso, e Roberto Gomes Bolanhos era muito elogiado por esse programa. Em 1969 e 1970, Chespirito foi contratado para escrever sketches humorísticas para o programa Sábado de la Fortuna, e esse programa fez muito sucesso. Cuando en 1969 el Canal 8 inició sus transmisiones, a Chespirito le ofrecieron un espacio en el programa Sábados de la Fortuna. E entre essas sketches humorísticas estava um programa especial, Los Supergenios de la Mesa Quadrada. Allí comenzó a presentar el sketch Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que a decir del propio Roberto, era una parodia de las mesas redondas. Chespirito! E essas sketches tinham personagens como Dr. Chespirito Chapatín, também conhecido como Dr. Chapatín. El doctor Chespirito Chapatín. Buenas noches. Un saludo muy afectuoso a los papacitos de Raquel Welch.
no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero admiro muchísimo a la gente que sabe hacer bien las cosas. María Antonieta de las Neves. Amigos televisiosos del mundo entero, ¿tienen ustedes la dicha de ver y escuchar el programa cultural más mejor y menos peor de todititita la televisión universal? Los super genios de la mesa cuadrada. Profesor Rubén Aguirre Girafales. Finalmente, el profesor don Rubén Aguirre y Olivares, viudo de Castillo. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso, hombre? Ni soy Olivares, ni viudo de Castillo. Soy Girafales y Pando del Morrillo. Pando del Morrillo. ¿De qué se ríe? Y o Ramón Valdés. El ingeniero don Ramón Valdés y tirado al anís. Bueno, pues no le aunque te haya perdido. Yo voy a brindar por el fajador Rubén Olivares, porque perdió fajándose, y porque se entrenó fajando, y porque le encanta el faje, y con altos fajes de Neutle, pues... Ahora, claro que el pobre no ha aprendido a quitarse los moquetes ni com pañuelo de manta. E essas sketches fez muito sucesso, e depois disso ela mudou de nome para Shakespearotadas, ou Programa Shakespearito. Los supergenios de la mesa cuadrada gustaron tanto al público que los directivos del canal decidieron que Roberto y su grupo tuvieran un programa para ellos solos. Chespirito creó nuevos sketches y personajes que fueron sustituyendo a los supergenios. Nessa mesma época, em 1970, surge o primeiro super-herói, o Chapolin Colorado. O Chespirito queria fazer naquela época um super-herói, mas não qualquer super-herói. Seu super-herói era medroso, era atrapalhado e não era muito corajoso. E ele queria que outros atores interpretassem o Chapolin. No entanto, ninguém aceitou. Então ele decidiu ele mesmo interpretar o super-herói. El Chapulín Colorado lo había yo trazado, diseñado mucho tiempo atrás y lo había ofrecido a varios actores que afortunadamente se negaron a hacerlo. Dijeron, no, esto no me interesa. Digo afortunadamente porque entonces yo sí lo pude hacer. E um trancaço de Chapulín Colorado. Ah, vale destacar uma coisa. Chespirito queria que o seu super-herói vestisse um colã verde. Isso porque no México tinha um gafanhoto chamado Chapulín. E esse gafanhoto era comido pelos mexicanos com pimenta. E ele era verde. E como esse gafanhoto era verde, Chespirito queria que o seu super-herói fosse verde. No entanto, ele não conseguiu achar um colã verde. E ele adotou o colã vermelho. E ele também mudou o nome de Chapolin Justiceiro para Chapolin Colorado, que fez muito sucesso. E o Chapolin Colorado tinha uns bordões bem legais, tipo, não contavam com minha astúcia. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Sigo meus voos! Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! Quieto! Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Sigo meus voos! Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu! É o polegar vermelho! Não contavam com minha astúcia! Após Chapolin Colorado, Chespirito também criou outro programa para fazer sucesso. Eu estou falando de Chaves. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Sigo meus voos! O Chaves conta as aventuras de um garoto de 8 anos que vive em um barril em uma vila. Chaves é órfão e por isso ele vive no cortiço. Segundo Chaves, ele mora na casa de número 8. Porcaria, essa beleza de casinha? É sim.
Sei que você queria ter uma como essa. Eu não, seu. Já tenho 8. Que 8? Ora, casa número 8, onde eu moro. Mas você não mora no barril? Não seja besta, como é que eu vou morar em um barril? Ninguém pode morar em um barril! Além de Chaves, nesse programa tinham personagens como Dona Florinda, Seu Madruga, Kiko, Nhonho, Seu Barriga, Professor Girafales, Pops, Godines e dentre muitos outros. E assim como o Chapolin Colorado, esse programa fez muito sucesso. E a TIM, ou Televisão Independente do México, se juntou com outra emissora de TV e criou a Televisa. E os primeiros programas da Televisa foram o programa Chespirito e Chaves e Chapolin. Além de criar esses dois personagens, Chespirito também criou outros personagens, como o Pancada Bonaparte. Oi, Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Que tú y yo estamos locos, Lucas. Figúrate nada más. No les hagas caso. ¡Suéltela! 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 ¡Desmárquense! ¡Desmárquense! Por si no lo sabes, aquí el entrenador soy yo, ¿sí? Sí. ¿Y entonces por qué te pones tú a dar instrucciones? No, señor, yo únicamente... Además, la carne de burro no es transparente. ¿No? No, claro que no. E tu me estás atravessando como se... Nesse filme, o homem que cuidava dos equipamentos dos jogadores tinha um sonho de ser jogador de futebol famoso. No entanto, ele era muito atrapalhado. Perdóname, es que quiero alcanzar a Valentino antes de que se suba. E nesse filme tinha a maioria do elenco de Chaves e Chapolin. No entanto, esse filme foi a última participação de Carlos Villagrán. Isso porque ele saiu do programa em 1979. ¡Valentino! ¡Espérame! Qué bueno que te alcancé. ¿Me das un...? ¿Que tu carro no era amarillo? No, hombre, ese es el otro. Este es el que uso diario. Fíjate que yo le dejé el carro a mi mujer. ¿Me das un aventón a mi casa? Uy, no puedo, chanfle. No hay que ser. ¿Qué te cuesta? Mi casa queda camino a la tuya. E tudo indica que Chespirito tinha inveja de Carlos Villagrán. Isso porque o seu personagem, o Kiko, fazia muito mais sucesso do que o Chaves. E tinha, hasta certo ponto, muita envidia, Kiko. Sei. Poxa, que triste fim esse, né? Bom, mas que bom que você tá... Sim, porque eram muitos poucos personagens para o mundo. Então Carlos Villagrán chegou na sala de Chespirito e ofereceu uma proposta, que ele faria o seu próprio programa. Ele assinou o contrato, mas Chespirito disse para Carlos Villagrán que ele não poderia usar o nome Kiko. No entanto, Carlos Villagrán burlou essa lei. Isso porque ele registrou Kiko com K. Tivemos alguns problemas depois, mas não misturo isso, porque me interessa o tempo que trabalhou comigo. O Kiko saiu, ele chegou no Roberto para avisar e falou, vou me pagar tanto. E o Roberto então disse, vai, só uma coisa, o nome do Kiko é meu, você não pode usar. Que nada, ele usou o nome do Kiko até não querer mais. No entanto, nos episódios que Kiko não aparece, tipo aquele episódio do cinema, tem uma desculpa. A Dona Florinda disse que Kiko foi morar com sua madrinha rica. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo, eu já não me lembrava. É verdade. Ele já não podia mais conviver com toda essa gentalha. E depois disso, o Ramon Valdez também saiu e se juntou ao Kiko no programa Aqui Kiko. A carroceria não tem mais remédio. Não, já tá bem acabado. O quê? Ai! Ai! Seu Madruga! Kiko! Sim, seu Madruga! Por que você fez isso? Porque o senhor estava incendiando cada vez mais, incendiando, e eu pensei que incendiar a venda.
E sem o Seu Madruga e o Kiko, o programa ficou sem alma. Até que em 1981, Ramon Valdez voltou ao programa. No entanto, ele acabou saindo de novo, isso porque a sua saúde ficou complicada. Isso porque ele descobriu que tinha câncer no estômago. E em 1988 ele acabou falecendo. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, produciendo tristeza y dolor entre sus admiradores y su eterna enamorada en la serie, Angelines Fernández, quien asistió al funeral e permaneceu 2 horas de pie junto ao féretro del actor. E depois disso, em 1994, infelizmente, Angelines Fernandes também faleceu de câncer. E depois disso, Chaves, em 1981, acabou com esse episódio aqui. Uma beleza. Chaves, o que você fez aí, ó? Ah, eu só coloquei um pouco de sabão, aí depois eu liguei a máquina e pronto. Mas tira isso daí! Põe essa mangueira aí dentro! Ai, No entanto, pouco tempo depois, tanto Chaves como Chapolin e outros personagens acabaram voltando. Com a série Programa Chespirito, que aqui no Brasil ficou conhecido como o Clube do Chaves. Chaves, 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 você não pode perder. Pra conhecer novos amigos, é o Clube do Chaves na TV. Lá vem o Chaves, 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 Clube do Chaves. E no Programa Chespirito, Chaves e Chapolin voltaram a ser esquetes, assim como os outros personagens de Chespirito. O que se deve fazer ou evitar de fazer para diminuir o risco de sofrer um acidente? O que se deve fazer é nascer com o bumbum para a lua. Não, nada de bumbum para a lua, Pops. O que se deve fazer é tomar todo tipo de providências para evitar os acidentes. Por exemplo, o operário deve estar sempre com o capacete na cabeça, por quê? Porque se ele tirar, roubam ele. E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com... Não contavam com minha astúcia! E nesse programa, além de Chaves e Chapolin, também tivemos outros personagens. O Pancada Bonaparte, que conta as aventuras de 2 loucos que têm conversas alucinantes. Esse nome me lembra alguém. Por acaso ele não é parente de um tal de Cory? Sim, eles são primos irmãos. Ah, eu já imaginava. E não vai mandá-lo para a escola? Não, Lucas. Eu vou mandar ele pro teatro. Não sei se você sabe, mas eu sou ventríloco. Ah, então esse é um desses bonecos que falam sozinhos? Sim, você deve estar certo. E falaram que é a cara do pai. Dá pra notar. O Chomperas, que é um ex-ladrão que junto de seu amigo Botijão e junto de sua amiga Chimontrúfia trabalham em um hotel. Você quer saber de uma coisa, filhinha? Essa pichorra vai quebrar com uma pancadinha de nada. Você tá louca, mamãezinha? Eu louca por quê? Bom, porque você tá falando que essa pichorra aí quebra só com uma pancadinha de nada. Você quer ver só? Ó. E Doutor Chapatin, que é um doutor mal-humorado e atrapalhado que vive altas aventuras. Ele mais atrapalha do que ajuda os seus pacientes. Ai, as noites pra mim são eternas. Os minutos passam, as horas, e eu sem conseguir ter sono nenhum. E o que mais? Sendo assim, eu pareço ser a pior das insônias.
Bem, mas há uma fórmula muito simples para evitar a insônia. É? Qual? Dormir, ora. É isso que eu estou tentando fazer. Olha, eu já tentei todos os métodos. Pensar em coisas bobas, contar carneirinhos, relaxar os músculos, etc, etc, etc. E? Nada. Tudo inútil. Não consigo fechar um olho. Aí é que está o problema. Não é para fechar um olho, é para fechar os dois. Em 1999, infelizmente, o irmão de Chespirito, Horácio Gomes Bolanhos, o seu irmão caçula, acabou falecendo, vítima de um infarto fulminante. Horacio, hermano menor de Roberto Gómez Bolaños, murió el 21 de noviembre de 1999 debido a un infarto fulminante al corazón. Pero Horacio Gómez no era un individuo viejo. Además, su deceso fue instantâneo. E Chespirito nessa época ficou muito triste. Em 2000, a Televisa fez um evento que se chama No Contable com Astúcia, que era um programa para homenagear Chespirito. E nesse programa tivemos uma surpresa, o reencontro dele com Carlos Villagrán. E esse reencontro foi muito emocionante. No entanto, os dois voltaram a falar mal do outro pouco tempo depois. Em 2004, Chespirito e Dona Florinda se casaram, e foi uma cerimônia muito boa. Já em 2006, foi lançado o desenho de Chaves. Esse desenho fez muito sucesso. Na primeira temporada desse desenho do Chaves, era apenas um copia e cola dos episódios anteriores, que eram os episódios antigos do Chaves em live action. Mas depois da segunda temporada, os episódios ficaram originais. E depois, em 2007, veio o desenho do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender? Eu! Ah, o Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia. Sigam-me os bons. Você se machucou? Não. Fiz intencionalmente para ver em que estado estava a construção. E nesse ano a Max vai lançar um documentário do Chespirito. Vamos a contar historias de personas comunes, con virtudes, con sueños y añoranzas. Tenemos que hacer que este lugar tenga alma. Una niña que va a andar por ahí con un niño bien latoso. En el corazón de esa vecindad, la ternura de un niño huérfano y desprotegido. Em 2011, Chespirito também recebeu uma homenagem. Que se chama América Celebra Chespirito. Que tinha como a sua cantora a Angélica. Gracias por ser el amigo que siempre me espera en el mismo lugar. Em 2014, infelizmente, Chespirito veio a óbito. Ele faleceu em sua casa. De acordo com o canal de notícias CNN do México, morreu agora há pouco o ator Roberto Bolanhos, o intérprete do Chaves. Ele tinha 85 anos e morreu na casa dele, em Cancún, no México. A causa da morte ainda não foi divulgada.
A dona Florinda Mesa, disse que Chespirito morreu alegre. Desgraciadamente me ha tocado ver morir inclusive gente tan querida como mi abuela, que era, digamos que, la imagen materna. Y he visto cómo el cuerpo sufre de estertores, los espasmos, el estertor mortuorio y el rictus del dolor de la vida que se escapa. Y Roberto no tuvo eso. Empezó primero me decían los médicos que exhaló en lugar de tener estertores. Empezó a respirar, pero tenía una sonrisa en la boca y miraba hacia um lugar después de haber hablado comigo, después de haberme visto. E aqui no Brasil esse evento foi coberto pela Eliana. E aqui as pessoas já começam a gritar: Chavo! Chavo! Que é o nosso Chaves! Chavo! É isso que gritam. Olha só. De verdade, Eliana, é uma coisa bonita. É uma coisa emocionante. É uma coisa emocionante. Estamos ao vivo, inclusive, com imagens do nosso programa no México, no Estádio Azteca, fazendo essa cobertura. O Fórum Chaves foram na casa de Chespirito lá em Cancún e cantaram com ele a música Boa Noite Vizinhança. Eu vou deixar o link da descrição desse vídeo aqui na descrição, beleza? E bom pessoal, foi esse o nosso vídeo especial sobre o Chespirito. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. E se você gostou, não deixe de se inscrever nesse canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, beleza? Não deixe de comprar minhas HQs que tá aqui no link da descrição desse vídeo. Fica com Jesus e Deus abençoe vocês e tchau!